Bom dia! Hoje é segunda-feira, 27 de novembro e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Nathalie Nanini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Abrimos a semana falando sobre mercado de trabalho e voluntariado. Para tratar do tema, o Bom Dia Baixada recebe Renato de Renzo, idealizador do projeto Tantan. Renato, muito obrigado pela tua participação, um grande prazer tê-lo aqui novamente na bancada. Estar aqui no seu programa, sempre é um prazer. Obrigado, bom dia. E também Wagner Tedesco, psicólogo organizacional e diretor do grupo NPO. Wagner, muito obrigado pela tua participação novamente conosco. Bom dia, eu que agradeço o convite. Bom dia, Nathalie. Bom dia, Renato de Renzo. Bom dia a todos que nos assistem. E a partir de agora, você pode participar do nosso programa, interagir com os nossos convidados através do WhatsApp, que é o 13 988 77 9496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo. O Brasil ocupa a posição de número 68 no ranking mundial que mede a generosidade. Apesar de a cada ano mais brasileiros arregaçarem as mangas, em 2014, 13% faziam trabalhos voluntários e no ano passado esse número subiu para 18%. Nos Estados Unidos, que ocupam o 5º lugar no ranking, para vocês terem uma ideia, 41% dos americanos são voluntários, o que demonstra que temos muito o que e para onde evoluir. Renato, nós já avançamos, mas estamos bem longe do ideal. A Indonésia, por exemplo, que é o primeiro nesse ranking, 55% das pessoas que lá vivem se dedicam a algum tipo de trabalho voluntário. A gente consegue alcançar pelo menos um índice melhor nesse ranking? O que precisa mudar? Na verdade, a gente precisa entender assim, né? Que a gente nasce com a bondade, a gente nasce com o amor. E a nossa sociedade e até as instituições acabam de alguma forma transformando tudo isso em um produto. Então o amor começa a sair caro e passa a ser uma peça rara, quando o amor, na verdade, deveria ser o melhor genuíno do homem, genuíno, deveria ser praticado todos os dias. Eu sempre falo que amor e loucura nasce com o homem. É verdade. Loucura você trata como doença e não como possibilidade do sonho, a possibilidade da utopia, a possibilidade da transformação. Então você interna o sonho. E o amor, você faz uma barganha tão grande que ele se transforma num produto tão raro, mas tão raro, e que não vende em nenhuma farmácia da cidade, já que tem uma em cada esquina. Exato. É a única coisa que não tem, nem nas relações de compra e venda, de consumo. Então somos preparados para um consumo exagerado. E hoje sofremos exatamente por isso. Somos despreparados para as relações pessoais, para as relações de coração, para as relações, quando eu falo coração, muito maior do que o coração ingênuo, sim, mas sim o coração que vem de coragem. Da doação, né? Da doação, da entrega, da coragem de estar neste mundo e poder entender que somos todos. Não dá para você construir o mundo para você. Eu estive agora há pouco tempo fazendo uma viagem grande, estive na Turquia. E aí eu reparei poucas pessoas nas ruas, poucas pessoas jogadas na rua, e perguntei para uma pessoa: eu não estou vendo muito esta figura que é tão incomodativa no Brasil. Que é o morador de rua. E ele falou assim: não, isso faz parte da nossa cultura. Eu não posso ter um filho e ter esse menino ter um amigo e ter uma condição totalmente diferente do meu. Como que vai sentar na mesma mesa, dividir o mesmo prato? Então, se for necessário, eu pago a escola para o amigo do meu filho. Eu pago também, eu ajudo na construção de trabalho e de outras coisas, lar, residência, para os meus amigos. Mas nós queremos sentar na mesa para celebrar a vida e não celebrar a queixa, a doença, a falta de emprego e outras coisas. Isso é extremamente nobre, isso é extremamente, muito raro, né? E eu estou achando difícil hoje a gente ter que falar dessas coisas tão bacanas, tão importantes do homem como coisas raras. Raras. Eu costumo dizer, Renato, outro dia a gente estava até debatendo aqui, que, por exemplo, a honestidade não deveria virar notícia nos jornais. Quando uma pessoa encontra uma mala de dinheiro, um pacote de dinheiro, e essa pessoa geralmente é menos provida do que aquela que perdeu o seu recurso, e aquela pessoa entrega, devolve. Isso não deveria ser notícia, né? Porque isso deveria ser inerente, a honestidade deve ser inerente ao ser humano. Natural do homem. Né?
Você acha, Renato, com a tua vivência, com quase 30 anos de Projeto Tantan, que a nossa sociedade, a sociedade brasileira, que culturalmente, né, tem uma série de valores distorcidos, né, se assim eu posso dizer, consegue melhorar essa relação de indivíduo? Nós estamos percebendo uma coisa, por exemplo, hoje quando você vai procurar um emprego, e já o meu colega de mesa vai falar um pouco sobre isso, uma das perguntas principais é qual é o seu trabalho voluntário. Uma das perguntas é, você chora? Isso é muito importante. Já existem empresas perguntando se você chora. Qual foi a última vez que você chorou? Isso é um resgate do homem. Isso é muito importante. Eu fico, às vezes, assim, besta de ver que ainda classificamos ou damos títulos às pessoas porque ela tem um maior número e quantidade de diplomas e não a maior quantidade de ações, né? O ato, nada substitui o ato. Claro. Quer dizer, a sua história nada substitui. Por mais de que aquele ditado famoso do sobrinho do Napoleão que diz o seguinte, a história é uma mentira que se chegou a um acordo, você entendeu? O acordo precisa ser sempre em relação ao homem e não às coisas, e não às necessidades particulares ou então os interesses particulares. Wagner, é isso mesmo? Hoje as empresas estão procurando, durante o seu processo de seleção, uma das perguntas é sobre a ação voluntária e sobre a inteligência emocional? Sem dúvida. E o Renato está perfeito, correto no que ele está falando, né? As empresas, elas vêm buscando cada vez mais pessoas com coração, com comportamento adequado, né? Então, existe até uma pesquisa que o Grupo NPO participou recentemente, onde nós levantamos que as empresas têm dificuldade em encontrar o profissional no mercado de trabalho, por questões técnicas e questões comportamentais. Porém, no momento da demissão, 80% quase das demissões ocorrem por questões comportamentais e não por questões técnicas. Então, no momento em que você faz um processo seletivo, os aspectos comportamentais são extremamente importantes. Além disso, muitas empresas possuem, dentro do seu contexto da qualidade, de gestão da qualidade, a responsabilidade social como uma das metas a serem atingidas. E isso faz com que, nas contratações, também busquem profissionais ligados e aderidos a esse processo, que é o processo de responsabilidade social. E com isso, que pratique, né, algum ato voluntário, que contribua com alguma entidade e que participe normalmente de forma conjunta com os integrantes daquela organização. Wagner, recentemente saiu uma reportagem ampla no principal jornal de veiculação aqui da cidade, Jornal A Tribuna, que falou sobre os 8 passos para você ter uma carreira bem-sucedida. E dentre esses 8 passos, a técnica era um desses 8 passos, mas me chamou muito a atenção a questão que o Renato está bem colocando, que é a questão do resgate humano. Hoje é importante saber, mas é mais importante ainda ser. Sem dúvida. Até porque saber, essa capacitação técnica você consegue com o passar do tempo. Agora, o ser, ele vem de berço, né? Ele vem do seu desenvolvimento, ele vem do coração, como bem falado. Então, essa questão dos passos para serem obtidos e, de certa forma, até mantidos dentro da organização, diz respeito realmente ao aspecto comportamental. Quais são os maiores problemas ainda hoje de comportamento dentro das empresas? Olha, a falta de habilidade de lidar com pessoas, com relacionamentos grupais, com metas atingidas dentro de uma equipe, as questões de liderança, que hoje em dia ainda é muito carente dentro das organizações, o desenvolvimento do perfil de liderança das pessoas, processo de comunicação, de flexibilização, de ser maleável em diversas relações sociais, mas, sobretudo, de saber ouvir as pessoas, né? De saber lidar com as pessoas. Eu acho que hoje a tecnologia, de certa forma, ela afasta o relacionamento pessoal, porém, ela cria uma rede de possibilidades de ampliação de relacionamento, né? Então, quando você fala a questão de relacionamento hoje em dia, dentro das organizações, é extremamente importante. Renato, o perfil do voluntário, da pessoa voluntária, mudou nos últimos anos? Ela muda sempre, e ela é necessária essa mudança, né? O voluntário, ainda nós não temos essa prática.
É simplesmente uma pessoa que parou de trabalhar e alguém falou assim para ela, olha, tem que conseguir algum lugar para você se encaixar, porque senão você vai pirar. Né? Tem o outro que trabalhou muito tempo numa determinada empresa e tal, e hoje vem se somar a uma instituição, alguma coisa, querendo trazer essa experiência. Quer dizer, nós temos todo tipo de perfil de voluntário. Né? E de fato, assim, ser voluntário é vamos chamar, uma vontade do coração, alguma coisa desse tipo, mas é mais do que isso. Não é? Comprometimento, um comprometimento, porque às vezes o voluntário é aquele que acha que ele não tem horário, que ele não tem alguma... o que ele vai fazer aqui dentro é o que vem de mim. Né? Claro. Muitas vezes ele vem como um voluntário de Cristo. Então, ele, na verdade, ele quer ser voluntário, não, ele quer ser um captador de fé, outra coisa. Então, tem todo tipo de perfil de voluntário, sem entender que nós somos voluntários de uma forma natural. Porque o filho de uma pessoa, na verdade, é o filho de todos nós. Sim. Então, eu sou voluntário quando eu tomo conta da criança que também está na rua, a criança que está indo para a escola. Não é uma responsabilidade só do pai ou da mãe biológica, não. É de todos nós. Nós todos temos exatamente também isso, essa questão do pai e da mãe. Essa questão, por exemplo, do cuidar está no homem. Isso existe no homem. Então, quando vem essa pessoa que encontra uma carteira e entrega para a pessoa, é um cuidar da cidade. Sim. Uma cidade, ela precisa cuidar das pessoas. Uma cidade viável é aquela que pensa em todos e não dá para pensar com ela separadamente. Estamos vivendo hoje um pouco, quando a gente fala de comunidade, nós estamos falando um pouco de fronteiras. Estamos criando fronteiras não para poder, mais adiante, fazer uma mistura dessas fronteiras. Muito pelo contrário, mas como proteção da violência. Sim. E isso é extremamente perigoso para uma cidade, é perigoso para um país. Isso, por exemplo, é o que fez alguém ganhar uma eleição, quando diz que vai construir um muro. E nós sabemos, né, e isso é perigoso, inclusive para o Brasil. Sem quando dúvida. Você vai falar que vou construir um muro agora em volta do Rio de Janeiro, para ele não entrar em São Paulo. Isso é perigosíssimo. Essa conversa, essa fala é extremamente perigosa. Então, fronteiras é para que a gente possa circular sem passaporte. Sim. Isso chama-se mistura. Isso chama-se cultura. Isso chama-se cuidar do homem. Isso é saúde mental. Mas aí a gente cai naquilo que a gente falou lá no comecinho, né? A gente precisa olhar para o todo e não para o interesse próprio. Exatamente. Então, voluntário precisa ser essa figura, que tem essa visão do todo. Eu acho bacana hoje, a gente já vê alunos de escola se envolvendo em campanhas. Eu acho que isso é uma formação importante. Você vê várias escolas participando de campanhas de Natal, campanha do agasalho, campanhas, qualquer tipo de campanha, pode ser da higiene, esse número coisa. Tem aumentado, esse número de jovens e estudantes engajados? Tenho percebido isso, principalmente com escolas que, de alguma forma, eu tenho uma contraceno com elas, mas existe essa preocupação de nos ligar e querer saber o que nós vamos fazer na Páscoa e como que os alunos podem estar dentro. Pode ser até uma minoria na escola, Sim. Porque às vezes é um grupo, não importa. É que nem antigamente tinha os escoteiros, né? Sim. Então, são os grupos. Esses grupos vão contaminando outros, convidando outros. Eu acho que esse é o exercício. Multiplicadores. Importante dentro da escola, inclusive, esses grupos, na verdade, serem pessoas que vão chamando outras e formando um grande elo. E aí, com certeza, esse elo não é para nós, não. É para eles mesmos. Porque a cidade vai ficar muito melhor, vai respirar muito melhor e tal. O trabalho voluntário, ele não acaba dentro da instituição, muito pelo contrário. Essa começa visão, só, né? Ele só começa. Ali é um estágio, uma conversa, porque muitas vezes você vem achando que é uma coisa e é outra. Você não tem o conhecimento, às vezes, não estou dizendo nem de técnica, mas até o conhecimento de uma relação humana. Eu sempre falo que circular é a melhor coisa que tem no mundo. Eu tenho vários exemplos de que as coisas funcionaram porque estavam circulando com a pessoa e não escondendo a pessoa. Casos de pessoas que tinham medo de segurança, de shopping e tal, e só circulando dentro do shopping é que conseguiu quebrar com esta coisa. Agora mesmo, nesse final de semana, um dos nossos garotos internado num hospital da cidade de Santos. Só foi possível saber disso porque um médico reconheceu.
Não era nem ele que estava atendendo, mas ele reconheceu no corredor e nos ligou. Então, isso é muito importante, isso é um trabalho voluntário. É uma rede, né? Isso é uma rede. Você cria uma rede, uma corrente do bem. Isso é voluntário, isso é muito importante. Nós temos esse espírito e precisamos exatamente como o amor, como essa coisa que eu falo do homem raro, precisamos de fato recuperar esses valores e está aí acontecendo. E mais importante, com responsabilidade. Porque o voluntário, às vezes eu recebo voluntário e falo assim, olha, eu venho quando puder. Aí quando puder fica complicado. O quando puder vira passatempo, né? Essa é a grande diferença, eu acho. Exatamente que isso. Entre o voluntário e o passatempo é o comprometimento. É o comprometimento, não tenha dúvida. Wagner, quando a NPO é procurada, né, para fazer processos seletivos, você tem percebido jovens mais engajados na atividade voluntária ou esse perfil ainda é para pessoa um pouco mais velha? Não, eu diria que o jovem realmente já começa num processo voluntário. Eu tenho um filho de 20 anos que ele já desde a época da escola, hoje na faculdade, desenvolve atividades voluntárias, né, e ajuda ao próximo em épocas específicas, por exemplo, Dia das Crianças. Ele vai então nesses eventos reunindo os amigos e trabalhando em função dessa questão. E eu sei que isso não começou só em casa, pelo perfil que nós temos, mas também na escola. Nos processos seletivos, a gente percebe que não só a pessoa de mais idade, mas o jovem vem apresentando um perfil voltado ao trabalho voluntário, né? Então, ao invés de construir muros, estão construindo pontes, né, Renato? É uma questão de buscar acesso e a ligação com outras pessoas, ajudando o próximo. E acho que isso é uma coisa muito bonita e tende a crescer, esperamos, né? Você disse que seu filho começou na escola, hoje ele está na faculdade. Ele conseguiu angariar bastante gente para o lado dele? Sim, em especial dos amigos que já eram da época da escola. Essa atividade reúne, acho que aí nesse caso as redes sociais ajudam bastante, sim, né? E ele junto à própria NPO, onde ele também trabalha conosco, né? Ele conseguiu reunir não só os nossos colaboradores, os amigos, e lá foi o ponto de encontro para receber uma série de presentes, de doações para as crianças, no caso do Dia das Crianças, né? E inclusive ajudando algumas entidades específicas de câncer, enfim. Mas a gente percebe os amigos, muitos amigos, olhando com certo carinho, com certo respeito e dizendo assim, puxa, eu quero estar junto, eu quero participar também. Isso é muito positivo, né? É quando a gente quando a gente percebe o quanto a nossa vida é boa e o quanto a gente tem para contribuir, né? Com certeza, não tem nem dúvida disso. Eu acho que Santos tem isso na sua bandeira, né? A terra fraterna, legal, que é livre e tal. O que a gente precisa, na verdade, o que eu vejo hoje é um pouco desânimo nas pessoas. E buscar esse ânimo, nós estamos passando por um período extremamente difícil, mas precisamos, não podemos perder a esperança no sentido de busca, né? Não no sentido de espera, de sentar, mas no sentido de acordar. Até porque se a gente ficar só reclamando, a gente não sai do mesmo ponto, né? Eu sou um cara que reclamo demais, então eu tenho que tomar muito cuidado. Não pode reclamar. Eu costumo dizer que se a gente acorda, abre os olhos e faz o que ama, a gente já tem motivo de sobra para agradecer. Já abrir o olho já é fantástico, porque é uma possibilidade de um dia bacana, legal, novo, bonito. Então essa possibilidade é uma possibilidade de encontros novos. Isso eu acho primordial. Sem dúvida nenhuma. E abrimos o segundo bloco falando sobre um estudo inédito realizado por pesquisadores da Universidade Santa Cecília em parceria com a Unifesp na costa brasileira e que indicou altas concentrações de cocaína e produtos farmacêuticos na Baía de Santos. O próximo passo agora é descobrir se o consumo de animais marinhos contaminados prejudica a saúde das pessoas. A coleta de amostras de água foi iniciada em 2014 entre 3 e 4 quilômetros da costa. É uma área de navegação na Baía de Santos. Foram encontradas altas concentrações de cocaína e produtos farmacêuticos. Cocaína, por exemplo, foi encontrada em concentração, no mesmo range de concentração de cafeína. E cafeína já é considerado um indicador da presença de esgoto. Mas encontramos outras substâncias, como os fármacos, né, em concentrações na ordem de nanograma por litro, ibuprofeno, diclofenaco, paracetamol, entre outros. No laboratório da Unisanta, pesquisadores da universidade e da Unifesp fizeram experimentos com mexilhões e ouriços,
que foram expostos a quantidades de drogas. Segundo os pesquisadores, a quantidade de cocaína encontrada é 100 vezes maior do que foi descoberto no litoral dos Estados Unidos. O estudo, que virou artigo científico, comprova que essas substâncias prejudicam a reprodução e o crescimento de moluscos. Mas os banhistas não precisam ficar preocupados. Não foi encontrada a concentração desses produtos nas praias. Em 2018, vai ser iniciada a nova fase da pesquisa. O objetivo é descobrir os prejuízos à saúde das pessoas com o consumo de animais contaminados. Em nota, a Sabesp informou que fármacos e entorpecentes não são removidos no tratamento de esgoto, conforme dispõe a legislação brasileira. O material diz ainda que, abre aspas, a cidade de Santos possui padrão europeu de saneamento e está entre as 4 melhores do país no setor, segundo o Instituto Trata Brasil. Fecha aspas. E voltamos com os nossos convidados. Nesta segunda-feira, o Bom Dia Baixada recebe Renato de Renzo, idealizador do Projeto Tantan, e Wagner Tedesco, psicólogo organizacional e diretor do Grupo NPO. Você pode interagir com os nossos convidados através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage, onde estamos simultaneamente ao vivo. Wagner, a nossa produtora Carol está aqui com a gente no estúdio e fez uma pergunta bastante pertinente. A gente está falando muito da importância hoje do ser, ao invés do apenas ter conhecimento, e que isso hoje faz parte, inclusive, de análises num processo seletivo. Como saber, por exemplo, que o candidato não está faltando com a verdade? No processo seletivo, envolve a parte da entrevista, que ela evidentemente é uma parte importante, porém há de se considerar uma subjetividade no momento da entrevista, principalmente por parte do entrevistador, que nem sempre tem a qualificação e a sensibilidade necessária para entender esse aspecto, como dito pelo de Renzo. Mas, num processo seletivo, não envolve só a entrevista, envolvem outros aspectos. Por exemplo, uma entrevista por competências levanta aspectos comportamentais, resultados obtidos em função do trabalho grupal, do relacionamento com outras pessoas, da liderança, da persuasão, da flexibilidade, e uma série de aspectos comportamentais, assim como aspectos técnicos, também ainda no âmbito das entrevistas. Mas, normalmente em processo seletivo, se faz avaliações psicológicas, né? Nós, por exemplo, recomendamos isso não só por ser psicólogo, mas nós entendemos que é um resultado científico, onde você aponta questões técnicas, de habilidades, de competências, mas também questões comportamentais, motivacionais, de personalidade, né? O que abrange as questões intrapessoais e interpessoais, né? Então, o processo seletivo ele é bem amplo. A entrevista, repito, ela é muito importante e o homem sensível, no momento da entrevista, consegue estabelecer essa relação do ser voluntário, do ser que serve as pessoas, né? Que tem essa condição do ser e não do ter. O olhar no momento da entrevista, quando a gente fala em ser e não ter, é fundamental, né, Renato? Olhar, toque, cheiro, todas essas questões são fundamentais. Eu vou mais, agora também vou puxar um pouco. Eu acho assim, o teatro é fantástico, né? Eu sempre falo isso, teatro não tem como você mentir. Na hora que você está ali na frente, desenvolvendo qualquer tipo de papel, até imitando uma personagem e tal, de alguma forma você se expõe. Claro. De alguma forma seus fantasmas começam a aparecer, sua construção humana começa a aparecer, não tem como. O trabalho é a mesma coisa, quando você assume o papel, é um papel. Sim. Né? Então, quando você começa a desenvolver o papel, você vai percebendo claramente no dia a dia, no cotidiano, que aquele papel ele não está exatamente sendo desenvolvido, não é? Então, você precisa ser melhor personagem. Você está muito ruim como personagem. Então, acho que por aí a gente consegue fazer uma boa avaliação. Uma entrevista, por exemplo, quando tem uma dinâmica até de grupo, né? Um jogo cênico, você consegue, na verdade, perceber e entender um pouco o porquê dessa procura, o porquê disso ou daquilo outro, né? Se bem que hoje em dia, você vê, nas filas de emprego você vai encontrar tudo, porque as pessoas querem, na verdade, um salário no final do mês. Você vai encontrar engenheiro, médico, policial, todo tipo de gente nas filas, nas procuras de emprego.
que levanta uma questão extremamente importante do nosso século, do nosso dia a dia. Desemprego. Desemprego quer dizer que existe emprego. Se não existe emprego, você não é desempregado. Você é alguma coisa que não serve para essa sociedade. Isso é um tema que está tendo no mundo todo. O homem supérfluo, que não interessa, que não tem nem classe. Ele está fora da classe. Isso é muito sério. Essa é a discussão que ninguém quer discutir, só quer levantar o número de desempregado. Mas que desempregado de que emprego? Se não tem emprego, não sou desempregado, eu sou o que não serve. Isso é seríssimo e o mundo inteiro está discutindo isso. E o desafio é como reinserir esse que não serve, Exatamente, né? Nós estamos falando de estrangeiros, nós estamos com uma cidade, nós estamos com um país, nós estamos com um mundo com uma circulação extremamente grande. Alguns países necessitam do estrangeiro, porque senão não vão conseguir viver por mais 10 anos, porque não tem mais ninguém nascendo. Europa, por exemplo, exatamente, né? Então é seríssimo esse assunto, é muito maior do que encontrar aí uma forma de, vamos fazer uma obra e conseguir empregar no centro. Agora o ministro falou de emprego. Qual foi o emprego? Onde tem 1 bilhão de pessoas ou 1 milhão de pessoas, sei lá o que frente à quantidade de desempregados é muito grande. Nada mais, você sabe o que é? É o Uber. Não abriu nem nada, não abriu coisa nenhuma, é o Uber que abriu o emprego. Sim. E que estão discutindo ainda se é válido, se ou, é não. válido ou não. Né? Então, quer dizer, nós estamos num momento extremamente importante que, na verdade, é de criação. Você pode ver que a maioria das pessoas que perdem o emprego, elas abrem um novo negócio. Então, nós estamos falando de novos serviços. Empreendem, Lógico, usam a criatividade. Exatamente. E hoje, a relação no mercado de trabalho, a relação de emprego, está muito diferente, né? Com certeza. Mas é outro momento, né? Nós estamos vivendo a Revolução 4.0, que é a revolução de migrar dos empregos formais para empregos, eu diria assim, voltados à tecnologia, voltados ao entretenimento e voltado ao voluntariado. Então, o emprego formal, aquilo que nós conhecemos até então, ele deve, ao passar do tempo, diminuir consideravelmente. Com certeza. Essa cultura da carteira de trabalho, ela tem a tendência a cair. Né? Nós ainda temos, e principalmente em certas camadas, você ter uma carteira de trabalho assinada é um ponto de honra. Isso, por exemplo, a tendência é cair, não existe mais isso. Basta ver que, inclusive, aquela costureira que tinha no fundo na esquina da minha casa, hoje é uma grande pessoa importantíssima dentro do setor de costura. Ou aquela pessoa que fazia doces, abriu um ateliê. Você está vendo aí as pessoas que estão fazendo, aprendem a fazer um doce, um brigadeiro, alguma coisa, e transformam aquilo numa empresa. Eu mesmo, junto com os meninos que eu tenho lá, que são 200 figuras no Tantan, eu já fiz reuniões com os pais e já falei, olha, assim, não quero colocar imposto de gasolina em mercado porque tem que atingir a cota. Sim. Entendeu? A pessoa que é deficiente mental, ou que é síndrome de Down, essas coisas todas, isso é bobagem. O que, na verdade, a gente precisa fazer é talvez uma cooperativa de trabalho. E vamos criar uma fábrica de doces, de compotas, de geleias, uma coisa desse nível, que você, além de estar fazendo... Eu tenho 3 síndrome de Down formadas em gastronomia. Olha só! Você está entendendo? Quer dizer, então, essas pessoas podem estar trabalhando, essas pessoas podem estar com a sua empresa, seu empresário. Sim. E mais, eu não chamo nem de cooperativa, eu chamo de empresa mesmo, porque qualquer pessoa, qualquer outro jovem pode entrar com uma cota e também ser sócio daquilo. Sim. Isso é importante, isso é amadurecer. Entendeu? Amadurecer. A gente pode ter repúblicas, porque essas pessoas não vão viver o tempo inteiro embaixo da saia da sua mãe, porque as pessoas morrem. E a gente já vê, por exemplo, portadores de síndrome de Down extremamente... não são mais dependentes, eles têm uma independência. Mas ninguém é dependente. Dentro de uma cidade que ela se diz criativa, inclusiva, não existe mais isso de treinamento ou deixa de treinamento. O que, na verdade, nós não temos é uma cidade preparada para um novo mundo, que é uma cidade para todos. Eu estive agora há pouco tempo numa capital, e aí estavam se discutindo a acessibilidade, que o tema era esse, acessibilidade e a inclusão. Então eu falei assim, olha, eu vou falar como turista. Não dá para atravessar a rua na cidade de vocês, porque a diferença que tem entre o meio-fio e o asfalto é imenso, é um buraco, qualquer pessoa cai. Eu estive na inauguração de um calçadão, numa cidade aqui do estado de São Paulo, não vou falar qual, onde o salto alto da primeira-dama ficou preso nas pedrinhas do chão. Então, quer dizer, não estou nem falando do deficiente, estou falando de pessoas que têm essa dificuldade. Então, nós estamos falando de um novo momento, de uma acessibilidade no cinema, na cultura, na cidade, em tudo que é lugar, no serviço, no emprego, em todos os lugares. Então,
Isto é amadurecer a sociedade. É acessibilidade na vida. Na vida. Isso é muito importante. Eu digo sempre que quando tinha lá o antigo Anchieta, a qual eu fiz parte daquela revolução, daquela coisa, eu sempre falava assim, olha, desmontar um hospital psiquiátrico é legal, dar calçada para o louco é bacana. A única coisa que não é bacana é quando você vem do lado de cá da calçada e todo mundo atravessa para o outro lado. Isso ainda acontece muito? Nossa, direto muito, e reto, Renato. Com certeza. Até, inclusive, aqui na nossa cidade, que nós temos uma população de rua imensa, sim, as pessoas não gostam de passar com o carro por ali, porque acham que aquela é uma paisagem muito feia, que aquela paisagem não condiz com a cidade de Santos, etc. Né? Quer dizer, porque às vezes as pessoas só conhecem um lado da cidade, né? Não o lado bonito. Cidade, o lado bonito que precisa também ficar mais bonito. Sim. Né? Mas é o menos feio, vamos dizer assim. Feio. Então, uma cidade criativa, uma cidade moderna, uma cidade que a gente pensa hoje em cidade, quando a gente fala de cidade, é exatamente essa cidade que possa ter todos os cantos da cidade, ter os seus versos, suas prosas, seus poemas, né? Terem a circulação das pessoas livremente e não com medo, porque hoje o medo é uma das estruturas do homem, quer dizer, você sai de casa com medo, você vive com medo, você tem medo de uma entrevista, você tem medo de atravessar a rua, você tem medo de pegar o ônibus, você tem medo de não sei o que lá. A palavra medo, ela está sendo extremamente regada, construída, ela está sendo o tempo inteiro servindo como o nosso jardim. Isso é muito perigoso. Isso é perigosíssimo dentro dessa nossa sociedade de hoje. Porque a gente acaba criando barreiras e limitações. Né? Quando você tem muito medo você acaba não fazendo nada. Paralisa, né? Sem dúvida. O que nós vimos é que hoje você liga a televisão, você só vê notícia ruim. Né? Desde a política, a economia, as questões de segurança pública, né? Então o medo realmente está presente. Wagner, como é que a experiência com voluntariado pode contribuir com o relacionamento corporativo? Bom, o relacionamento corporativo no sentido do voluntário dentro da organização. Exato. E essa organização inserida no contexto. Exatamente. Bom, eu diria assim, unir o útil ao agradável, né? O voluntário, o profissional, o trabalhador que também tem atividades voluntárias, como eu falei no início, ele tem uma aderência, ele está afinado, sintonizado com a política daquela organização. Tem empresas que hoje em dia elas liberam funcionários por um determinado período para atendimento voluntário. Seja porque ela tem uma instituição que ela cuida, essa organização, ou seja porque o voluntário, o profissional, ele tem esta questão, é uma política pessoal e a empresa, então, aderiu, concordou e aceita esse trabalho voluntário. Isso ainda não é uma coisa amplamente efetivada. Mas a gente percebe já um desenvolvimento nesse sentido. Então, essa relação entre o voluntário e a organização e a responsabilidade social dessa organização, de ambos, né, junto à sociedade, é algo fundamental e vem crescendo e esperamos que cresça cada vez mais. O olhar de um profissional que também faz trabalho voluntário dentro de uma empresa, ele é diferente? Sim, ele é diferente porque ele consegue ter a sensibilidade de servir ao outro, né? E ele tem um olhar diferente. Esse olhar, ele traz para dentro da organização e é o mesmo olhar que ele trabalha com a sua equipe. É o mesmo olhar que ele trabalha servindo as outras pessoas e sabendo interagir em equipe. Hoje, quando nós falamos em instituições, nós entendemos, se nós pensarmos nas instituições antigamente, esses voluntários eles eram mais soltos de fato. Sim. Hoje, essas organizações, né, as ONGs, as UCIPs, elas têm uma estrutura organizacional muito maior. Então, o voluntário ele vem já com responsabilidades, ele não vem exatamente para atividades, talvez, o que eu possa fazer. Não, ele vem com responsabilidade, vem direcionado. Então, quando você leva isso para dentro da organização ou para dentro de uma ONG, dentro de uma UCIP, de uma entidade em si, você percebe uma relação mais profissional. Né? E essa contribuição se dá para os dois lados. E chegamos ao último bloco do programa. Depois de um domingo de sol e calor, a chuva chegou à região. Hoje, em Santos, as temperaturas não devem passar dos 26 graus. A previsão é de que o clima continue assim durante toda a semana. Tem um inverno no meio da primavera. Calça, blusa de manga comprida, casaco, capuz, cachecol e até botas. Uma coisa bem doida, né? Que agora em novembro já era para estar bem quente. E olha aqui minha vestimenta. Tô de bota. Horrível.
Gosto mais do verão. A gente usa roupa mais leve, sai mais, entendeu? Agora, inverno, você tem que ficar dentro de casa, não rola muito passeio. Quem não sente tanto frio e dispensa as roupas mais quentinhas, teve que casar com o guarda-chuva. Tá aqui dentro. Tá aqui dentro, guardadinho, não pode, tá tudo aqui, ó. Eu vou ao médico dental, sou obrigado a levar guarda-chuva, não sei a hora que eu saio dela, tem que levar guarda-chuva na mochila. E foi só falar nela que a garoa deu o ar da graça. É bem estranho, né? A gente vê o tempo que tava fazendo agora, um calor, aí do nada começa a chover, e agora esse friozinho aqui tá a manhã toda, é estranho, realmente. Dias cinzentos com temperaturas mais baixas vão continuar nas próximas 2 semanas, segundo o Climatempo. Haverá períodos de sol, mas isso não diminui as chances de mais chuva. Em 1988 foi assim, não teve verão, chovia, esfriava, essas coisas todas, 1988. E o senhor gosta desse clima? Não, sou mais verão, né? Sou mais verão. Não dói os ossos, não dói nada. É verdade, não dói os ossos. Mas tudo isso que está acontecendo, sem dúvida nenhuma, é consequência da ação do próprio homem. Aqui em Santos, particularmente, quem chega à cidade, como eu há 6 anos atrás, estranha um pouco. Você tem em um só dia as 4 estações do ano. E voltamos com os nossos convidados. Estão comigo na bancada Renato de Renzo, idealizador do projeto Tantan, e Wagner Tedesco, psicólogo organizacional e diretor do grupo NPO. Ainda dá tempo de você participar através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo. Renato, antes de falar um pouquinho, voltar da discussão do mercado de trabalho, queria falar um pouquinho do Tantan. Já são quase 30 anos. Isso. E tem sempre um desafio novo lançado. O último foi a oficina de Libras. Eu queria saber como que nasceu essa ideia, qual que é o objetivo dela. Não, hoje não precisamos falar de Libras. Hoje todas as escolas precisavam ter Libras, né? Não tem como. Se a gente está falando de acessibilidade, se nós estamos falando na inclusão, etc., precisamos pensar em todos, né? Mas para nós foi muito interessante. Nós tínhamos uma aluna, uma pessoa que frequentava e que ela foi exigindo essa outra forma e essa outra fala, essa outra língua dentro do espaço. E foi muito legal, porque nasceu quase que de uma forma natural, junto com as outras meninas, que entendiam perfeitamente, se comunicavam perfeitamente, e eu coloquei dentro de um espetáculo falando em Libras. Isso foi uma novidade, uma coisa diferente, porque geralmente você faz o espetáculo e você põe a tradutora do lado. Não, nós colocamos dentro do espetáculo. Isso foi um grande boom, uma grande responsabilidade, um grande ensinamento, um aprendizado fantástico. E aí essa pessoa foi a que foi convidada para então poder transmitir isso e criar de fato um espaço tipo aula de Libras. E fantástico que em 2 semanas lotou, está lotado, nós já temos 2 vezes por semana isso. Eu mesmo estou lá aprendendo, não é? Bom dia, né? Então isso é muito importante. Não existe hoje nenhum local que você vai que não tenha de alguma forma essa preocupação, ou se não tem, deve ter essa preocupação, né? Então, essa é uma novidade, é uma coisa fantástica que está acontecendo por lá, e eu acho que outras coisas dessa forma, que melhora a vida dos homens, das pessoas, a gente sempre tem que fazer. Isso também é saúde mental. Sem dúvida. Né? A gente acha que saúde mental é só pegar o remedinho e tal, muito pelo contrário. Nossa, o remédio é a última etapa. Já estamos discutindo, inclusive, se faz algum efeito o remédio. Né? As relações fazem muito mais efeito, são aí provadas, a alegria, a felicidade, a possibilidade de um amanhã faz muito mais efeito e é muito mais saúde mental do que essa divisão regional, de regionalizar a coisa, a doença, a dor, o grito, etc. e tal, né? Sem dúvida. E a Rádio Tantan sai? Tem que sair, né? A Rádio Tantan ficou no ar 10 anos, né? Foi um sucesso da peste nessa cidade, foi uma revolução, na verdade foi um modelo para o mundo. Sem dúvida. Né? Veio gente do mundo todo conhecer isso de perto, veio a BBC de Londres aqui conhecer e tal, então foi uma revolução, está dentro da história do rádio, está dentro da história da saúde mental. Dentro da história de Santos. E está dentro da história de Santos, porque às vezes as pessoas esquecem. Então as pessoas lembrar que faz parte da história de Santos. Sem dúvida. Então, eu tenho muitos convites para que ela volte. E volte de uma outra forma. Seria a Rádio Tantan na TV. Que legal, melhor ainda. E aí eu tô
bolando aí a coisa e tal, mas é um programa talvez maior um pouco, com voluntários também, você vai ter o seu espaço, então eu acho isso muito legal, acho isso importante. Começou assim, você sabe que na época eu convidei várias pessoas, que eu ainda lecionava, então convidei vários jovens para que me ajudassem junto com os locutores da rádio. E você sabe que um hoje é professor de faculdade de comunicação, o outro trabalha com comunicação, é crítico musical, o outro é produtor do programa da Mauri Júnior, o outro... Então é interessantíssimo, porque eles fizeram estágio em comunicação antes mesmo de estar na faculdade. Isso é muito importante. Isso é importante para todos os jovens, conhecer exatamente o que você tem como escolha, né? Com gosto, que muitas vezes você não sabe nem o que é, mas eu tenho esse gosto. Então, às vezes é muito importante essa experiência anterior. A experiência, aliás, eu sou ferrenha defensora do diploma, eu acho que o diploma capacita, né, a pessoa tecnicamente, mas a experiência, a prática com aquela formação que você está escolhendo, muitas vezes abre até questionamentos para um outro olhar, né, Wagner? Sim, eu penso, inclusive, que no processo de formação, o estágio, esse engajamento de estágio, esse relacionamento todo é muito importante para o desenvolvimento do jovem, do futuro profissional. Mas entendo que, do ponto de vista do voluntariado, principalmente aquelas formações que são de cunho público, né, de entidades públicas, de faculdades públicas ou instituições públicas, que este profissional formado retorne ao mercado de trabalho para doar o que ele teve em sua formação. Não em período de estágio, mas em período já formado. Então, que ele volte de uma maneira sistemática, durante um dia por mês ou durante um determinado período, para devolver para a sociedade aquilo que ele teve em sua formação. Falando um pouquinho da lei de cotas, nós falamos rapidamente no primeiro bloco. Ela existe desde 1991, são quase aí 30 anos de lei de cotas. De lá para cá, as empresas, elas estão mais conscientes da importância de abrir espaço para o deficiente, e eu não digo só respeitando a lei de cotas, mas indo além da lei de cotas. Olha, Nathalie, eu não vejo isso neste momento pelo seguinte: há um aspecto legal de contratação, há essa exigência, mas a contratação fica aquém da sua exigência legal, muitas vezes por falta do profissional. Faltam pessoas, faltam candidatos. Faltam candidatos. Se por um lado há uma exigência grande por parte das empresas em relação à qualificação desse PCD, dessa pessoa com deficiência, por outro lado também falta a qualificação do PCD. Porém, há a necessidade de se contratar em função da lei de cotas. Então há um conflito nessa questão. Então, se por um lado é necessário que se verifique a qualificação, por outro lado, é necessário que as empresas também avaliem ou reavaliem os seus pré-requisitos na contratação desse PCD. De repente, não seria o momento de, tendo um candidato, a própria empresa qualificá-lo dentro das diretrizes, dentro da política da empresa? Você forma, aí você acaba formando um profissional que está adequado à política da empresa. Sim, algumas empresas têm processos de formação, de qualificação interna, onde ela contrata esse PCD e ela vai desenvolver, vai qualificar, não só para ela, mas para o mercado de trabalho, né? E muitas empresas, elas estão engajadas também na questão desse processo de qualificação. Nós estamos iniciando uma pesquisa agora, que se conclui em março de 2018, voltada a todo o aspecto do PCD, da inserção, da receptividade dele dentro da própria empresa, dos colegas, da chefia, né? E da necessidade da qualificação. Esse processo se encerra em março. É um processo um tanto longo, tanto... São quantas empresas que estão participando? As empresas vão envolver as empresas do Porto, as empresas de Cubatão e as grandes empresas de serviço. Aquelas que têm mais de 100 funcionários, que é a obrigatoriedade da cota, né? Voltado exatamente a entender um pouco mais dessa questão, das dificuldades e procurar ações conjuntas, né, para resolver essa questão. Vocês acham, do ponto de vista do preconceito, porque eu acredito que esse seja um dos grandes obstáculos a serem vencidos quando você tem uma pessoa com deficiência dentro do mercado, dentro de uma empresa. Do ponto de vista do preconceito, na opinião de vocês, esse olhar mudou ou ainda não? Não, é bastante preconceituoso na nossa sociedade, não tem nem dúvida disso. Nós temos vários casos extremamente de conflitos dentro dessas empresas e tudo mais. Eu acho que não dá para fazer somente porque tem uma lei e a gente é obrigado a seguir essa lei.
E assim, então, a partir do momento que eu estou no mercado, a partir do momento que eu reconheço a cidade, reconheço que todas as pessoas têm um direito, etc, etc, eu preciso também entender um pouco como é o meu funcionamento. Então, é evidente que todas as empresas, de alguma forma, elas também precisam mexer na sua organização e tal. Não dá para você chegar e falar assim, vou abrir 5 vagas, essas pessoas precisam se adequar ao meu trabalho. Muito pelo contrário. Se a pessoa tem uma cadeira de rodas, tem alguma coisa. Claro. Você não tem nem espaço para a cadeira de rodas passar, como é que você vai adequar alguma coisa? Sim. Então, é muito delicado. Você falar para a pessoa o seguinte, olha, você vai trabalhar, você sobe nessa escada e vai não sei o que lá, e a pessoa usa uma muleta. É perigosíssimo. Então, tem uma série de detalhes. Eu acho que trabalhar com a acessibilidade, trabalhar com os sinais, inclusive, em todas essas empresas, a inclusão, tudo isso passa por tudo isso. Então, tem muita coisa a ser feita, desenvolvida e tal. Até num curso universitário. Sim. A pessoa faz um vestibular, passou, mas, por exemplo, o curso não tem como acompanhar essa pessoa ou oferecer alguma coisa à pessoa. Você pegar um próprio cego. Então você não tem nada, você não tem nem material, como é que você vai trabalhar isso? Nós temos inclusive... Nem preparo muitas vezes, né? Na Santos, inclusive, teve o primeiro cego que entrou na faculdade de medicina, que depois até veio a falecer e tal. E na época, eu lembro, nós tivemos que ligar para os Estados Unidos para conversar com um aluno cego dos Estados Unidos. Então ele coloca, por exemplo, foi colocado na época, primeiro que nós temos instrumentos de trabalho, né? Até um gel que você coloca e ele pega relevo para você poder fazer a leitura. Nós temos uma outra coisa, aqui a Faculdade de Medicina, você escolhe que área da medicina. Antes de você... Não, a nossa Faculdade de Medicina não, ela é geral. É depois. É depois. Entendeu? Quer dizer, então, tem uma série de coisas que precisam ser adequadas, senão você realmente fica assim, sempre assim com os braços cruzados. Assim como uma escola comum. Só cumprindo a lei, né? Exatamente, como uma escola comum, a sala de aula comum. Ainda é difícil para muitos professores entenderem essa pessoa com um autismo, sei lá, o que dentro da sala de aula. Basta ver que nunca se viu tanto rótulo na escola, porque hoje, assim, antigamente se você brincava, é porque você é criança e você brincava. Hoje, se você brinca, é porque você está com um desvio de comportamento. Hoje, se você chora... Você é hiperativo. Exatamente, adolescente chora naturalmente, porque ela tem a solidão da adolescência. Se você chora hoje, você tem o quê? Depressão. Toma remédio e tal. Então, nós estamos no momento, quando eu falo perigoso, é nesse sentido também. Nós estamos virando meio que um laboratório de experiências, o ser humano. As coisas eram mais naturais. Então, essa questão do trabalho e deficiência, ela é muito séria. Ela é muito séria, precisa ser entendida como é que se faz essa entrada, como é que se faz esse trabalho e quais são todas essas funções ou novas funções, novas formas de se lidar dentro de uma empresa. Nós temos um caso extremamente importante e significativo de um menino que foi formado aqui no Santa Cecília em comunicação, com paralisia cerebral, e que chegou a ser chefe de reportagem do Esporte TV, fez todas as Olimpíadas de Paralímpicas e se jogou do 12º andar. E ele falava para mim o seguinte: Renato, o importante não é... Fiquei emocionado. Não são os leões que a gente precisa enfrentar, mas sim o perigo, são as antas que nós precisamos enfrentar. Isso é extremamente importante e significativo. Wagner, é preciso vencer o preconceito, né? É preciso vencer o preconceito. As organizações, de forma geral, vêm trabalhando arduamente, né, no preparo da sua equipe de trabalho para recepcionar o PCD. Né? E esse ponto é um ponto ainda a ser evoluído aí de uma maneira... A pesquisa vai mostrar também um pouco vai mostrar, né? Isso, né? Não só a liderança que recebe, que prepara a sua equipe, mas o olhar dessa equipe no sentido das atividades do dia a dia, da recepção, do relacionamento, né? Evitando bullying, né? As antas, como o Renato acabou de dizer, evitando as questões de desqualificação, achando que a pessoa não é capaz, e muito pelo contrário. Nós encontramos, eu tenho um exemplo, inclusive, de uma empresa que ela tinha um problema muito sério num ambiente de almoxarifado e que ela não conseguia resolver esse problema. Todos os pedidos, todas as emissões iam com erros crassos, né? Precisavam de pessoas mais concentradas. E nessa discussão, nós encontramos um deficiente auditivo, porque a reclamação do diretor da empresa é que havia muita conversa e muita distração por conta disso. E veja, o deficiente auditivo, ele tem uma concentração, ele é muito mais concentrado naquilo que ele faz. A equipe de 8 pessoas, aos poucos foi sendo trocada, claro que houve aquele choque inicial, sim, mas rapidamente foram trocados os 8 funcionários
para deficientes auditivos. E o problema acabou? O problema acabou. Acabou integralmente, né? Produtos saindo de maneira correta, as entregas pontuais, com todos os itens relacionados e sem nenhum desvio de conduta no que diz respeito aos produtos. Na verdade, muitas vezes a deficiência está no nosso olhar. Opa, né? Sem dúvida. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Eu gostaria muito de agradecer, Renato, tua participação mais uma vez conosco. Estou à disposição da Rádio TV Tantã, você sabe disso. Que bom. E eu sou uma fã do teu trabalho, viu? Sou sua fã, sou fã da Cláudia. Eu acho que isso é o amor genuíno, é se doar ao próximo. Que bom, que parabéns, legal. viu? Obrigado a você. Wagner, muito obrigado pela tua participação, pelas importantes informações e por mostrar que ser voluntário hoje é sim uma diferença no mercado de trabalho. Muito obrigado. Legal, sempre à disposição, Nathalie. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook, nossa página no Instagram e no Twitter. E não se esqueça também que hoje, a partir das 10 horas da noite, a Santa Cecília TV promove o primeiro debate com os candidatos à presidência do Santos Futebol Clube. Aliás, o Peixe venceu o Flamengo por 2-1 e garantiu, ainda bem, uma vaga na Copa Libertadores da América. Eu volto amanhã às 8 horas da manhã. Tchau!